Boa noite a todos. Peço que vocês deixem o telefone no silencioso ou desliguem para não atrapalhar a nossa reunião de hoje. Vamos iniciar com a leitura do livro Estudos Espíritas, Joana de Ângeles, por Divaldo Franco. Espírito imortal, Joana de Ângeles. Desde priscas era o espírito, mesmo nos primórdios do seu processo de evolução. Procurou demonstrar sobrevivência através dos variados fenômenos paranormais de que se utilizou para entrar em contato inteligente com os caminhantes carnais. Na intimidade da caverna, ignorando a realidade em que se encontrava, envolto procurou manifestar-se, utilizando os fluidos da natureza e da sua própria constituição. Manifestações grosseiras apresentaram-se apavorantes na furna, deixando marcas incontestáveis mediante efeitos ectoplásmicos nas escritas e formas rupestres que nos chamam a atenção pela maneira clara e lúcida das expressões. O desenvolvimento intelectual permitiu-lhe engendrar a ideia de vida após a desencarnação, e lentamente as crenças fundamentadas em superstições deram lugar às questões espirituais brutalizadas, semelhantes aos sacrifícios humanos com o holocausto da própria vida. Por meio da história, foi submetendo as ocorrências ao exame da razão, formando escolas de sabedoria nas quais o conhecimento do além-túmulo auxiliou nos comportamentos sociais e de conduta. As primitivas instituições passaram a ser de grande valor e surgiram as escolas de iniciação, oferecendo entre mistérios e cerimônias os aglomerados culturais responsáveis pelas diretrizes das massas que passaram aos tronos para os altares de sacrifícios, dando lugar às reuniões que se multiplicaram de acordo com as necessidades e realizações históricas de cada povo. Com o desenvolvimento cultural e o surgimento da ciência como um todo de especificações que separavam as necessidades, os valores éticos e filosóficos, tornou-se fácil a análise das informações chamadas mistérios. Com o advento do cristianismo e de algumas doutrinas orientais, se pôde estabelecer que a vida é um todo com características bem definidas sobre a morte e sua legitimidade ou não. O processo de crescimento espiritual do ser humano ofereceu-lhe a instrumentação para a pesquisa e a mediunidade surgiu como uma função orgânica, separando o joio do trigo. O espiritismo trouxe as respostas lógicas necessárias para o melhor entendimento da jornada humana e os recursos utilizados para alcançar a harmonia interior. A solução dos conflitos psicológicos e outros que foram sendo acumulados através dos tempos. A vida, portanto, não cessa e jamais se aniquila. A lei de transformações moleculares a tudo altera e modifica, trabalhando com os elementos à disposição, inclusive a capacidade de se movimentar e penetrar novas áreas ocultas que são além-túmulo. Tudo que existe teve um princípio e naturalmente se transfere para outras formas de expressões. Por mais breve se faça a existência, o seu ponto terminal é o infinito. A realidade é, também, sem dúvida, relativa. Aquilo que hoje se apresenta de uma forma com determinadas características prossegue em contínua modificação, dando lugar a transformações incessantes. Com Jesus, o excelente médium de Deus, aprendemos como fazer para esbater a escuridão e a ignorância. Graças a Deus. Jesus, nosso amado Mestre, toda a espiritualidade amiga, aqui da Casa do Caminho, abençoe a nossa reunião de hoje, abençoe nossa querida Tayana, que ela possa nos trazer os ensinamentos necessários, abençoe a cada um de nós aqui. Que essa noite possa ser uma noite de paz, de luz para todos nós. Que assim possa ser, graças a Deus. Eu vou tocar lá dentro, então acho que ele vai ligar o som para você. Tá ligado? Vitor. Até ele conseguir. Não é esse que eu consegui. O daqui é o
2. O terceiro, eu acho. Pessoal, muito boa noite. Como somos poucos encarnados, eu acho que não precisa de tanto volume, né? Dá pra gente se ouvir bem. É nas adversidades e nessas horas que a gente vê, né, como é importante a gente conseguir contar com a espiritualidade que colabora para que as coisas aconteçam, né? Não precisa mais se preocupar com a luz, viu? Já chegou o reforço, chegamos todos. Seja muito bem-vinda, não sei se é a primeira vez que está aqui conosco, que a casa te receba com todo acolhimento. Como falei, né? Somos poucos encarnados, mas muitos desencarnados já estão aqui antes de nós, preparando, auxiliando, e que, por favor, auxilie na noite de hoje, porque eu nunca acho o tema fácil. Isso já é de costume. Livro dos Espíritos, então, eu não acho ele nada fácil do começo ao final, mas a primeira parte, logo o comecinho, e hoje a gente vai dar início, na verdade, à segunda parte, do mundo espírita e do mundo dos espíritos, capítulo 1, a coisa é complexa. Eu devo ter visto aproximadamente uma dezena de pessoas falando sobre isso. A maioria foge para uma tangente para tentar não falar sobre as respostas, porque Kardec era muito curioso. Kardec era um homem que buscava respostas até para que a sociedade pudesse entender, respeitar e que isso fosse implementado na vida cotidiana como algo não sobrenatural, não fogueira, né? Não contravenção. Então ele precisava ser muito detalhista. Porém, muitas perguntas são muito difíceis de responder. E a gente vai hoje estudar da 76 a 84, então são muitas. Vamos fazer apanhados, com certeza, pelo caminho e reflexões também, muitas outras pelo caminho. Primeiramente, a gente precisa entender que a questão de espírito, vida após a morte, isso é inerente do ser humano. Está marcado dentro de nós, está escrito na nossa consciência, é inato, como se diz, né? Já está conosco. Então a gente observa que em diversas culturas isso tem um apelo mais alegórico, né? A gente vai e entende que o ser humano, por vezes, não sabia falar, mas já tinha a escrita e mostrava um ser maior, o sol, sempre se reportava alguma coisa maior. E isso indicativo de que já entendia Deus de alguma maneira, já entendia sua posição de outra maneira. E Kardec vai esmiuçar sobre isso. Só para que a gente entenda, né, o Livro dos Médiuns, em 1861, como no Livro dos Espíritos tem que é Deus, lá tem a pergunta, há espíritos? Então é uma coisa que a gente precisa repassar dentro de nós. Muitos de nós que já estão há um tempo frequentando, que estuda, tem essa certeza. Alguns têm mais, porque tem essa brincadeira do 5G, né? Que é essa conexão com o plano espiritual mais aguçada. Então tem essa certeza, de fato, porque é uma coisa que organicamente essa pessoa consegue vivenciar. Já outras pessoas, como eu, precisam da literatura e a literatura é o que eu tenho e me basta. Então, é uma palheta de variedades, de possibilidades da gente entender essa pergunta. Há espíritos? Quem nunca esteve em casa pensando em fulano e essa mensagem foi passada em forma de vibração e fulano te ligou? Ai, que coincidência! Não. O que acontece realmente é que a gente não leva a máxima de Jesus ao pé da letra. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos invertendo. Quando a gente olha no espelho hoje e vê uma personalidade, um corpo, a gente acha que aqui é o nosso lugar. Quando a doutrina espírita nos explica que aqui é uma breve passagem.
Então a gente está no mundo, mas nós não somos do mundo. A gente costuma usar muito esse ditado de Jesus para futilidades, para exageros, né? Para compras, para, né, coisas de desvio, de vícios e tal. Mas se a gente parar para pensar, isso nada mais é do que encarnação e reencarnação. Vida material e vida espiritual. E a gente está invertendo. A gente está dando ênfase numa coisa momentânea e passageira, quando na verdade o todo é que somos espíritos. Então há espíritos? Sim, somos espíritos. Há espíritos encarnados e desencarnados. Então é isso, que é uma coisa muito importante da gente vislumbrar antes de começar propriamente. Então, nessa segunda parte, no capítulo 1, primeira pergunta, né? Tem na folhinha de vocês, se não tem a culpa é dela. Origem e natureza dos espíritos. Gente, se a gente for parar para pensar, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, a gente pode parar na sequência de Fibonacci, a gente pode parar no colisor do Cerne, a gente pode parar em hadrons. É uma discussão que já tomou proporções absurdas. A humanidade já se desenvolveu intelectualmente a ponto de conseguir vislumbrar coisas que há um século atrás sequer existiam, sequer estavam materializadas. Há um século, eu sou do século passado, vamos lá, um século e meio? Há um século e meio passado, não estavam materializadas. Eu não nasci na geração de ter celular, não havia celular. E hoje a pessoa acorda, ela não abre o olho, mas ela já está aqui tateando, procurando o aparelho. Então, quando ele pergunta que definição se pode dar dos espíritos em 1800 e pouco, o que os espíritos puderam responder? Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Ficou vago. Porque eu tenho uma cachorra na minha casa que, se eu pedir para ela sentar, ela senta. Ela é inteligente? Temos Deus, Criador, e temos todo o restante criatura. São duas máximas que nós não podemos ter dúvida. Essa cachorra é uma criatura, eu também. Mas ela é inteligente? Ele vai explicar aqui embaixo. Povoam o universo fora do mundo material. Nota: a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. O que nós temos agora? Duas informações. Existe o princípio inteligente, o girassol vira para o sol. É uma forma dele se manter vivo. O organismo dele, pelas leis de conservação, fazem ele virar para o sol. Ela aprendeu a sentar. Mas quando ele fala sobre princípio inteligente, seres inteligentes, da criação, somos nós. Nós somos os seres inteligentes, nós temos pensamento contínuo, nós temos a razão. Nós passamos as informações, deveríamos, pelo crivo da razão. A gente estava ali dentro agora fazendo uma prece e aí foi dito que nós possamos usar a nossa fala de uma maneira benéfica para nós e não ficar reforçando o que de fato pode ser que esteja acontecendo com você. Você pode estar passando por um turbilhão na sua vida, mas se você ficar o tempo inteiro, eu estou passando por isso, estou passando por isso, eu estou passando por isso, isso não acaba. Porque a gente não está dando oportunidade para sermos seres inteligentes, criados para resolver problemas e progredirmos. Essa é a função do problema. Então ele diz isso. Essa nota diz isso. A palavra espírito não é para ser confundida com o elemento inteligente do universo. Minha cachorra, meu gato, tem princípios, começo de desenvolvimento de inteligência. Mas seres inteligentes somos nós. Então isso foi o máximo que eles puderam dar para nós.
E é reforçado nesse início que não há vocabulário, não há como nos ensinar. Nós não temos real condição de absorver. Luz em excesso cega. Uma curiosidade, mas Ayrton Senna foi um cara fenomenal. Poucas pessoas que acompanham o esporte, meu pai acompanha, então por isso eu sei, conhecem os pormenores. Ele era da pessoa que treinava no chuva, treinava no sereno, treinava no sol, treinava exaustivamente. E ele tinha uma técnica. Ele entrava no túnel com um olho fechado e um olho aberto, para acostumar o cérebro dele ao impacto da perda da luminosidade. Por isso ele não perdia a velocidade, tanto quanto os demais. Inteligente. Cada um de nós sabe onde nós podemos usar melhor a nossa inteligência. Ninguém está pedindo para que sejamos geniais em nada, até porque essa não é a proposta. A proposta é nós vencermos a nós mesmos, não aos outros, né? Eu tenho uma cola aqui, por isso que eu fico olhando para baixo, que eu sou cegueta, ó. E aí, toda vez que eu tenho que estudar para o Livro dos Espíritos, eu colo muito do livro Filosofia Espírita de Miramês, porque ele é português claro, a meu ver, ele desmistifica mais, ele esmiuça mais, ele traz mais para a nossa realidade. E aí eu trouxe um trecho para vocês, que eu vou ler aqui na íntegra para não pular nada. Está no volume 2, né, a questão 76 comentada, e ele diz o seguinte: a ciência, mesmo com os seus limites, pode nos falar de muitas coisas referentes à nossa marcha para a conquista da libertação. Entretanto, se não estivermos preparados na escola do amor, o que faremos com esses conhecimentos? Já vou parar por aí. Diversas situações já ocorreram na nossa humanidade com pouquíssimo recurso e que nós observamos que não foram bem aproveitadas. Sou muito repetitiva, mas porque é impactante demais. As pessoas não criaram ou não desenvolveram ou não melhoraram certos artifícios da humanidade para que fossem usadas para o mal. E outras utilizaram porque viram potencial para outra coisa que não aquela proposta inicial. Tem um filme do Oppenheimer agora. Não era para aquilo, mas havia uma inteligência que vislumbrou utilização de outra maneira. Então, gente, que nós não pensemos que a inteligência é sempre linda, que lindo. Ela também pode ser mal usada. E nós temos também que combater isso. E a gente consegue vislumbrar isso cedo. Tem mais um pouquinho aqui de Miramês pra gente. Os encarnados, por enquanto, como grande parte dos desencarnados, desconhecem o próprio corpo físico, suas inúmeras funções, seu engenhoso movimento que busca sempre integrar-se na harmonia universal. O corpo de carne, músculos, fibras, ossos, é o mais perfeito aparelho. Eu fui recortando para ficar muita coisa. E aí eu lembrei uma coisa da minha praia aqui. Tem estudos que já estão constatando que se sente olfato pela língua. E a Covid provou isso. Tinham vários estudos rudimentares, nada ainda batido martelo. E a Covid foi lá e mostrou. Olha que interessante, uma pandemia mundial. Eu sou prova que isso aconteceu. Eu fiquei 19 dias, para vocês terem ideia como foi traumático para mim, assim, não senti cheiro, nem senti paladar, zero. 19 dias. E depois a coisa voltou de um jeito, que eu falei assim, nossa, que nariz de cachorro que eu tô agora. Eu sinto o cheiro muito longe, a pessoa não sentiu, eu já tô sentindo. Eu já tinha um olfato bom, mas parece que a coisa potencializou. E tem vários estudos que dizem que a pessoa consegue com a língua, porque está tudo ligado. Se um sistema, é um sistema, né? Nossa, meu dedinho do pé. Tá, pode ser um monte de coisa. A gente acabou de... Uma pessoa ali dentro, vamos investigar diabetes, porque o seu dedinho do pé está com problema.
Então, olha como eles dizem, a gente não faz a menor ideia ainda do aparelho que nós temos, da potencialidade do aparelho que nós temos. Como desejar conhecer, então? Aí vem a máxima, porque a gente está querendo saber a origem e natureza de espírito. Se a gente não consegue ainda entender todas as potencialidades do nosso corpo, como querer então conhecer os outros corpos usados pelos espíritos? E ainda mais, conhecer o próprio espírito. Se alguém aqui já teve a curiosidade, a oportunidade, se não teve, pesquisem. Nós temos muitas camadas encarnadas, duplo etéreo, e vai indo, perispírito, e vai se dividindo, e vai se dividindo. Encarnados. Desencarnados, continuamos com alguma coisa, porque somos individualidade. Isso é que é o máximo. Somos individualidade. Então carregamos conosco isso. Mas se nós não conseguimos o que nós temos aqui, imagina compreender em plenitude o que é o Espírito, a centelha divina. Isso é tão bonito, né? A centelha divina. A criação. Somos nós. Olha que lindo. Tem uma piada ridícula que fala assim, você quer se sentir sozinho? Deixa acumular conta na sua caixa de correio que você vai ver como você é procurado, né? Mas veja só como é lindo. Nós somos centelhas divinas. Somos seres que Jesus disse que podemos fazer como deuses. E usamos tão pouco essa potencialidade que não tem nada a ver com intelectualidade, nada a ver com berço de ouro, nada a ver. Tem a ver com aqui, ó, modificação do ser imortal. E essa conquista, quando ela se dá, a gente vê as nossas potencialidades, o que a gente está escondendo, o que a gente está deixando debaixo do alqueire, todas essas máximas do Evangelho, a gente vê. Deus não tem, esse final então, olha, Deus não tem segredos para com seus filhos, mas pede preparo para que possamos suportar as revelações espirituais. Aí também, de novo, mais inevitável, tá? Suponhamos que a gente tenha uma pessoa no leito de um hospital e que seja necessário dar um diagnóstico super grave. A gente não tem que preparar essa pessoa? Como é que ela vai suportar? A gente tem que preparar a família dessa pessoa. Por vezes, só de saber que tem alguma coisa, essa pessoa sucumbe. Então, nós ainda não estamos preparados para essa revelação. Não é que Deus queira esconder, Ele está nos preparando. Hoje aqui, nas nossas atividades de assistência, vivenciando o dia a dia, nos burilando. E aí eu vi uma dessas palestrantes e ela pautou o estudo dela todo no fogo. No começo eu não estava entendendo muito bem onde ela queria chegar não, mas é interessante demais, porque o fogo, isso tudo estou plagiando sem vergonha nenhuma. Foi há 12 anos atrás, um estudo no CELD, esqueci o primeiro nome dela, mas o segundo é Cirilo. É o mesmos itens de hoje, então se você botar Livro dos Espíritos, questão 76 a 84, vai aparecer o rostinho dela lá. Ela fala do fogo. E nessa dicotomia do fogo, o fogo, ele destrói. E o fogo, ele dá vida. Ele facilita a nossa vida. Ele modificou a história da humanidade. Tem antes e depois de saber manejar o fogo. Quando a gente ama muito, a gente fala que sente um fogo da paixão. E quando a gente odeia, quer que queime no fogo do inferno. Então vejam bem, esses somos nós. Uma hora queremos saber tudo e uma hora, não, isso é demais. É muita responsabilidade. Isso é muito para mim. Então Kardec, ele veio no Livro dos Espíritos trazer para nós as poucas, porém muito interessantes respostas que ninguém aqui quer esgotar e nem conseguiria em uma hora e que nós temos que nos debruçar sobre elas. 10 pessoas falando, achei pouco, mas era o tempo hábil que eu tinha. Para essa 76, é bem complexo, mas é necessário.
que a gente se debruce sobre isso para que a gente possa ser essa transformação que o mundo precisa. 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta e por isso denominados filhos de Deus? A resposta é a melhor de todas. É uma exclamação bem grande. Meu Deus! Pensem bem, alguém perguntando para vocês: vocês são Deus? São parte de Deus? E os espíritos, de tanto responder isso, dizem: meu Deus! Parecem até cansados, né? De tanta insistência. São obra de Deus, exatamente como uma máquina. Somos criaturas. Então, a gente pode pensar nessa hora num sheik, num trilionário, num gênio, num Nobel. A gente pode pensar em qualquer coisa. A codificação nos diz que o mais inteligente homem sobre a Terra vai ter outro mais inteligente que ele. E se nós acreditamos em reencarnação, tudo que aprendemos não perdemos. As próximas gerações, né? Na época minha avó falava que a criança nascia de olhinho fechado, tinha que ficar um mês enroladinha e tal. A criança está nascendo mexendo no celular. Parece ruim? Será que é? Ou será que já é uma adaptação? Um ser mais inteligente, porque já tem um acúmulo de coisas dentro dela para colocar para fora. Então, meu Deus, somos criaturas. E aí eu lembrei de uma história, né, que Michelangelo, um escultor, né, renascentista, ele esculpiu uma imagem de Moisés. A frase mais famosa é "fala", porque ele achou aquilo tão absurdamente perfeito que ele falou para a imagem falar, atônito. Mas na verdade ele diz: fala, por que você não fala? Ele entrou em choque com a perfeição da obra que ele fez. Claro, Deus não vai entrar em choque com nenhum de nós. Mas se a gente pensar na grandiosidade, na imensidão, que a gente sequer faz ideia. Vamos pensar só na nossa galáxiazinha, gigantesca, né? Porque quando a gente olha lá, a gente vê, você está aqui. Se você jogar na internet, é um pontinho. Se a gente for ler um pouquinho, certas estrelas já não existem mais e a luz está chegando agora aqui. A gente está no passado dessa realidade. Olha que interessante. Ele ficou assustado com tamanha perfeição do que ele pôde fazer. Então é isso. Nós temos referências hoje, né? Contemporâneas, que eu quero dizer é vivenciando esse nosso planeta Terra em transição, né? Então, se isso tudo está a nosso dispor, quem tem facilidade com trabalhos manuais e por vezes acerta, uma costureira, uma boleira, né, uma pessoa, realmente você olha e fala: nossa, que obra de arte. E nós somos a obra de arte, né? Nós somos essa obra de arte. Ninguém está satisfeito. Ai, mas eu sou baixinha. Ai, mas eu sou gordinha. Ai, mas agora eu já estou velha. Aí minha mãe falava: mas é melhor do que morrer novo. Né? Aí tem sempre alguma coisa. Mas somos a melhor versão de nós. E estamos na aparelhagem, que é essa roupa, esse corpo, que melhor nos cabe para as nossas provas. É assim que eu preciso passar por essa encarnação. O que vem, não sei. Porque muitas pessoas nascem com condições corporais todas anatomicamente perfeitas e ao longo de uma caminhada desenvolvem ou adquirem ou forçam situações, né, e causam coisas nos seus corpos e aí reclamam com Deus. Por isso a doutrina mostra que Deus é justo e bom e nos dá esse entendimento para sermos inteligentes e usarmos bem. Deixa eu ver se já é a próxima. Próxima, 78. Os espíritos tiveram princípio
ou existem como Deus de toda a eternidade? Kardec era tinhoso, né, menina? Ô Kardecão, olha só. Tiveram princípio. Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Quando, ao invés, sua criação são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável, quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, não sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que somos eternos. Deus há de ter sempre criado ininterruptamente, mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Gente, quem responde, brevemente, Kardec é compilador da doutrina espírita, né? Não é criador, é compilador. A doutrina é dos espíritos. Porém, chegavam inúmeras mensagens. Compilar é juntar e diminuir. Então, o que tinha uniformidade, o que tinha coerência e igualdade, era colocado na obra. Então, se essa resposta está aqui, não foi porque ele achou que a Mariazinha era amiga dele e ele gostou da resposta que ela deu. É porque ele analisou uma série de documentos e chegou à conclusão que essa resposta era a resposta uniforme, vigente. Pois bem, o professor sabe mais que o aluno, não é isso? Quem responde são espíritos mais evoluídos em condições de dar essa resposta. E ele diz que nenhum o sabe. Tivemos Jesus aqui. Jesus, o que nós temos como referência de perfeição. Jesus, governador desse planeta em transição. Existem muitos outros Cristos. Se nós pensarmos que estamos no segundo degrauzinho dessa escala, quem será o governador de um orbe já angelical? Alguém em condições de coordenar um orbe angelical. Provavelmente em um estágio diferente de Jesus. Não com isso desmerecendo em hipótese alguma a grandiosidade do Mestre Jesus, que é o que nós temos. Mas Jesus para nós e alguém para esse outro orbe. Então, se a interpretação desse escola de espíritos muito mais evoluídos sabe, é um mistério, a gente consegue entender perfeitamente as outras denominações religiosas que chamam tudo de mistério de Deus, que diz que isso está nos mistérios de Deus. Eles são conformados e a gente é curioso. A gente é curioso. A gente quer mais, a gente quer saber mais. Kardec queria saber mais. Mas para desenvolvimento, aperfeiçoamento e não para essa eu sou melhor. Eu frequento uma casa espírita, eu estou instruída, eu sou melhor. Não, não é para isso. É que para que com isso eu facilite a vida dos demais, principalmente os que estão parados nisso de é um mistério, sem perguntar por quê, sem querer, como Kardec, esmiuçar e tirar o máximo que a gente pode. E isso que ele fez. Na 79, pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Resposta: evidentemente. Eu acho que nessa etapa, igual no Meu Deus, eles já não estavam com muita paciência para responder, não. Ou era alguém sério, né? Bem sério, porque quando a gente tem um professor muito sério, o professor, ele devolve a pergunta, né? A gente faz uma pergunta e ele fala assim, mas então o que você acha? Eu tive professor assim, e não dava resposta não, aí você que fosse catar no livro, que não tinha internet, né? E depois, volte com a resposta, e volte com essa resposta. Então ele diz, evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. Ou seja, aqui é um pouquinho de biologia.
Nicodemos perguntou a Jesus: como que pode um homem velho voltar à barriga da sua mãe? Porque ele tentou explicar que era necessário nascer de novo. E aqui ele quer explicar que o corpo deriva do corpo e o espírito é seu. Vem com você, mas o corpo não, você vai precisar renovar. E isso vai precisar de planejamento, né? E num desses estudiosos, eles falam, inclusive, gente, não vai ser feio, vocês vão entender, não vai ser feio o que eu vou dizer, mas eles falam, inclusive, do quantitativo de espermatozoides e do período da ovulação. Ah, nossa, que loteria, que vestibular, foi o primeiro que você passou, porque aquele ovócito foi fecundado por aquele espermatozoide. Que sorte! Se fosse outro, seu corpo não era assim. Se tivesse ovulado do outro lado, seu corpo não era assim. Se tivesse sido na outra porção da trompa, nem nascido você tinha. Então, não tem acaso. Não tem jogar dados. Tá tudo certinho. Milhões de possibilidades, porque a gente não sabe qual é a necessidade do espírito. Eles sabem. Então te dão uma porção de possibilidades para isso acontecer. E aí acontece. Cá estamos. E reclamando e dizendo por que nasci se não pedi. É muito de criança, né? Mas de vez em quando eu também me pego. Eu não pedi essa prova. Pediu. Aguenta. Mas é isso. É a época e o modo porque a formação do espírito se operou, isso não tem como a gente saber. Mas já é dito nas outras obras, né? Não só no Pentateuco, sobre essa questão do planejamento reencarnatório, sobre você estar na família que precisa, sobre os elos, sobre os laços invisíveis, sobre estarmos todos debaixo desse teto hoje, né? Sobre o filho desafiador, sobre as questões domésticas, né? Sobre o trabalho que temos, sobre as afinidades ou não, né? Sobre os percalços. Então é nessa hora que a gente entende as nuances, a gente já consegue entender. Agora, querer entender como se criou o espírito é perder um tempo desnecessário. Não é pra gente ainda, somos crianças intelectualmente. Na 80. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? É permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Então, outra vertente religiosa diz que ele só trabalhou 6 dias, no 7º descansou e hoje está sentado num trono de túnica branca, não se barbeia, uma super barba brancona, fazendo nada. Nada, nadinha. Inconcebível, né? Inconcebível. Cria o tempo inteiro. Basta a gente tentar silenciar o nosso pensamento para a gente ver. Ó, a gente quer essa mosquinha, esse grãozinho de areia. O nosso pensamento é incontrolável. Se nós não estivermos aqui, estamos lavando roupa em casa, ou estamos pensando na comida do cachorro que a gente esqueceu de botar, ou pensando se a gente largou alguma coisa ligada, ou pensando na conta que tem que pagar amanhã, mas o pensamento, ele não para. Isso é trabalho? Sim, seu cérebro foi feito para isso. Esse é o trabalho dele, pensar. Se você e eu, que não somos nada nessa fila do pão, estamos trabalhando constantemente, se o nosso coração começou a bater lá nas primeiras semaninhas e não parou até agora, fazendo o trabalho dele, imagina Deus, gente. É o tempo inteiro. E é necessário para que haja renovação. São leis. Leis são imutáveis e o trabalho é uma delas. A lei de trabalho é necessária para o progresso. E Jesus foi categórico. Meu pai trabalha até hoje e eu também. Enaltecendo o valor do trabalho, enaltecendo que nós, para criarmos, progredirmos, nos sentirmos úteis e sermos, né? Precisamos trabalhar. Não há nobreza num título, não
imagina se o mundo inteiro fosse feito de médicos, ou de enfermeiros, ou de lixeiros, de costureiras. Não, precisamos de todas as funções, cada qual executando a sua parte para que o todo funcione como um organismo. E nós precisamos entender isso. O trabalho ele não cessa jamais, é permanente. Então a criação de espíritos é permanente. Com isso quer dizer que nós sumimos? Que nós acabamos? Não. Com isso quer dizer que o universo é incalculavelmente grande, precisaremos orbitar outros locais, atuar em outros locais e outras pessoas virão para cá. É um colégio, como se fosse um colégio. Essa carteira, ela vai estar aqui ano que vem, mas outra pessoa vai sentar aqui. Outras pessoas vão executar as tarefas que hoje precisamos executar e nós vamos para outros locais. E com isso a criação incessante de recursos, de espíritos. Mas, novamente, como, quanto, porquê, aonde, de que forma, é verdinho, baixinho, com cabeção, tem antena, não tem antena, é verde, é azul? Eu não sei as necessidades dos outros orbes. Nós temos esse formato. Então a gente tem que entender isso. Se a gente parar para pensar, a gente já foi até peixe, que até dentro d'água a gente já viveu, né? Dentro da barriga da mãe da gente. Então, olha a complexidade. É muito complexo. 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Até eu já entendi. A gente já entendeu? Os espíritos se formam espontaneamente, assim, ó, plim, mágica, ou procedem uns dos outros? Eu faço um brotamento meu aqui. Resposta. Deus os cria. Deus, como todas as outras criaturas e pela sua vontade. Mas repito, ainda uma vez, a origem deles é um mistério. Gente, nós já tivemos inúmeros eventos cataclísticos, a palavra não vai sair, de catástrofe no nosso planeta, as eras. E não é igual nos Flintstones, a gente não conviveu com os dinossauros, não é possível isso, não tá igual o desenho, né? Não dá para reproduzir isso. Em contrapartida, a civilização egípcia foi uma das mais avançadas da humanidade. Os celtas, os incas, os maias fizeram coisas com nada, né? Com pedra, mirabolantes. Então a gente precisa entender que esses mistérios, né, da possibilidade dessas transmigrações das almas, desse intercâmbio planetário dos espíritos para alavancar o progresso do nosso planeta, para contribuir com o nosso crescimento, para nos inspirar. Para mim ficou fácil vislumbrando uma escola. O professor chega lá na frente com todo o conhecimento dele e tenta explanar sobre um assunto super difícil. Um aluno consegue compreender aquela fala. Depois chega para o outro e fala assim, sabe aquela conta toda que ele falou? Assim, assim, assado. Ah, tá. Porque o entendimento do amiguinho não é o entendimento para compreender o professor, mas é o entendimento para compreender o igual. Então é essa função que nós temos, desse intercâmbio geracional. Há conflitos de gerações? Há, porque a gente fica com aquela coisa saudosista. Na minha época era muito melhor, na minha época se pedia bênção, na minha época tinha educação, na minha época se dava lugar para o idoso. Vamos preservar o que há de bom e vamos acrescentar o entendimento da atualidade na nossa vida. Tem um sujeito lá em casa com 79 anos que não quer mexer em aparelho eletrônico. Só que não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. É tudo a internet. O que vai fazer? Não tem nada analógico mais. Eu dei a opção. Eu falei, você fica sem ver televisão.
Não tenho o que fazer, eu não tenho opção, eu não tenho o que fazer, eu tenho esse controle e esse aqui. Você pode aprender a mexer desse jeito, ou nesse. Quebrou uns 3 e aprendeu. Pronto. É isso. A gente precisa entrar na linha no sentido de que está progredindo, a lei de progresso. A gente tem que estar sim antenado. Pode parecer difícil hoje, vai parecer difícil amanhã. Depois, até que a gente cria o hábito. Até que do hábito a gente começa a naturalmente fazer, daqui a pouco está incorporado, daqui a pouco é seu. Pronto, ninguém tira mais. Já está preparado. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui, peraí. 82. Ai, meu Deus, não vai dar tempo não, hein? Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação? A gente fala que não pode comparar. Quem tem 2 filhos, 2 netos, 2 tudo, sabe, né? 3, 4, 5. Eu sou filha única. Olha o mal que eu padeço, gente. Compadeçam-se de mim. Eu sou filha única e tenho 2 filhos. Tive que aprender. Ué, Deus foi muito bom para mim. Eu realmente amo um filho como amo o outro. Mas eu sei que um é de um jeito e o outro é de outro. Com um eu lido de uma maneira, com o outro eu tenho que lidar de outra maneira. São 2 pessoas, são 2 seres diferentes. Mas se eu acho que não fosse isso aqui, para me fazer entender que são pessoas diferentes, estão meus filhos, seria muito difícil, porque um é muito desafiador e o outro é light pra caramba. Mas é isso. Não temos comparação, ele está dizendo aqui. Como que a gente vai definir certo e errado, preto ou branco, alto ou baixo, se eu não tenho comparação? Eu falo que eu sou baixinha, porque eu sou. Porque eu conheço uma pessoa mais alta que eu. Um monte, quer dizer, todo mundo. Eu sei que eu sou. Mas se não tivesse? Não ia saber. Não tem comparação. Pode um cego de nascença te explicar a luz? É a resposta do Evangelho. Pode alguém te explicar? Ele pode te explicar o que é a luz? Eu não vou conseguir te explicar o que é a luz agora. O que é a luz? Não sei. Acabou. Faltei a sala de física, de ótica. Não tem essa definição na cabeça. Assim, luz é esse aqui, ó, que quando não está escuro, está com luz. É o que eu vou te explicar. Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo é mais exato. Pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. Então, ele não é imaterial, ele é incorpóreo. Ele não tem um corpo, né? Até porque a gente vai usar vários. Então, não poderia ter só ter esse corpo. Senão, como é que a gente ia fazer? A gente ia voltar para a história do Nicodemos, né? A dúvida dele. Como é que vai ser? Não tem como. É a matéria quinta essenciada, que é aquela matéria mais refinada, né? É o melhor, é o suprassumo da criação, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Há quem consiga ter esse contato com a espiritualidade e consegue vislumbrar o perispírito desse espírito e ter um contato mais próximo, ter uma afinidade, uma sensação melhor. Mas nós não estamos longe disso. Nós vemos isso, as mães veem muito isso. A explicação, eu sinto muito frio, a explicação do médico para mim, quando eu não sabia nada, né? O primeiro que você sente, e agora? E agora? Como é que eu sei que ele vai estar com frio? Mas se você tiver com frio, ele está com frio. Pode ir lá em casa agora, sem mim, e falar isso de 19. Hugo, você está com frio? Ele vai falar, não, minha mãe não está com frio. A brincadeira ficou essa, né? Porque eu botava roupa, mas só eu que sinto esse frio. Mas enquanto ninguém falava que não estava, que sue, porque eu estou com frio e você pode estar também, então não quero que fique. Mas é isso, a dependência é de parâmetro, é de paralelo. Só tem uma coisinha que ele deu de brinde, que é o certo e o errado. Gravado aqui, ó. A gente já tem essa comparação aqui, gravadinha. Tão gravada que quando a gente desliza,
ela acusa, alerta, e a gente sabe o que a gente vai fazer com essa informação aí com a gente. Se a gente vai pedir desculpa, vai tentar correr para se reparar com o inimigo a caminho, que é o recomendado, se a gente vai postergar. Mas essa diquinha de comparação já está aqui. Então, o que essa lição toda para mim trouxe como resumo? Que também, novamente, estou replicando. Porque tem muitas coisas na nossa vida que a gente sabe aqui dentro, mas a gente ainda não conseguiu colocar em palavras. E quando a gente ouve de alguém, aquilo é isso que eu queria dizer para você. Então ele disse o seguinte, ele falou que comunicação não é o que eu falo, é o que você ouve. Comunicação depende de variantes inesgotáveis. Depende do tempo, da fome, do seu estado de espírito hoje, se choveu, se não choveu, se você ganhou na loteria, se não ganhou. Depende se você acordou com o pé esquerdo. Depende de tudo. Eu posso chegar hoje e falar assim, menina, como você está bonita. E falar assim, nossa, que invejosa. E outra falar assim, poxa, muito obrigado, eu estava tão para baixo. Você acha mesmo? Por isso que o que ele disse lá dentro tem tudo a ver. A gente precisa falar mais, mas mais coisas boas. Mais sobre o que a gente quer de bom. Mais sobre o que a gente precisa construir para melhorar. Porque essa é a comunicação. Vocês podem observar, muitos dos conflitos não está no que foi dito, está em como foi dito. Talvez você esteja dizendo uma coisa necessária naquele momento, mas se você disser sem ser agressivo, vai soar de uma maneira. Se você disser mais rispidamente, vai soar de outra. Era necessário dizer? Era necessário dizer. Então a gente precisa entender que tem 3 verdades, né? A minha, a do outro e a que é, né? Então para isso tudo que ele vem mostrando as particularidades, o universo que nós somos, como o espírito, como a expansão do espírito é inesgotável. Que a gente não fique achando que pronto, acabou, não tenho mais para onde ir, não consigo fazer nada, minha vida não vai para frente, eu não tenho como resolver isso. Tem, resolve. E se a adversidade se apresentou, é para algum fim, para que seja útil de alguma maneira. A gente precisa de compreensão. Simples, fácil? Não é isso que está sendo dito. Está sendo dito que nós temos recursos, que é a inteligência que ele nos deu, que é a primeira pergunta. Seres inteligentes da criação. Temos sim. 83. Os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam, mas o que perguntamos é se sua individualidade tem um termo de fim. Não tem termo, não tem fim. Se fosse para ter fim, para que a gente se esforçar? Para que ele dizer que nós temos que crescer, melhorar, sermos bons? Para quê? Qual a finalidade? Tudo tem um propósito sábio, justo, correto. Se fosse ter fim, a gente não ia precisar comer bem para não ter doença, não ia precisar dormir bem para o dia seguinte produzir, não ia precisar ir para o trabalho, não ia precisar criar os filhos, não ia pensar no dia de amanhã com projetos. Os orientais chamam de Ikigai, que é um propósito. Nós não teríamos nem isso. Seríamos como zumbis andando? Então é claro que não tem fim. Nós não somos Deus, que é eterno. Nós somos imortais, que é diferente. Tivemos um princípio, mas vamos prosseguir. Vou correr. Porque se a gente pensar nessa questão, só voando aqui, sobre, acabou, pronto, vou voltar para o todo universal. Essa ideia do panteísmo, ela anularia, né, que é voltar para o todo universal, anularia a necessidade da gente criar, da gente se melhorar, anularia tudo, né? E o termo técnico é panteísmo, que é voltar para esse todo, e é um contrassenso da lei de progresso. Né? Mais uma coisa que é lei. Lei é uma regra. Você vai progredir.
você querendo ou não. Pode dar empacadinha, pode dar uma teimadinha, um pouquinho rebelde, filhinho rebelde, não vou, mas vai. Vai porque cansa, está escrito também, não sou eu que estou falando, está escrito também na codificação. Quando cansa, vê que aquilo não está legal, que não era bem assim, se dobra, né? Se rende ao que tem que fazer, vai lá e faz. Pronto, acabou. Mas pode demorar, né? Depende de cada inteligência, de cada hora que a gente consegue entender. Uma nota que Miramês fez. O espírito que respondeu a Allan Kardec sobre o assunto limitou-se a dizer ao codificador: dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. E acrescentou mais adiante: é tudo o que podemos por agora dizer. É certo que, em geral, os homens têm ansiedade pela vida. Olha aí. Tem, né? Eu fui no psiquiatra que eu não durmo, aí fui no neurologista, psiquiatra, psicólogo, tudo quanto era médico para ver porque eu não durmo. Aí o homem me perguntou se eu estava ansiosa, fazendo assim com a mão. Eu falei, eu acho que um estágio menos do que o senhor, um pouquinho menos, que eu estou conseguindo controlar minha mão ainda. Mas a gente vive ansioso, e ansiedade é estar à frente do que tem que fazer agora. Você não sabe nem o que vai acontecer, porque você tem que construir hoje o que vai ser depois, mas você já está no depois. Então, Miramês já explicou que era isso, né? Então, ele diz, você está tão ansioso assim? Você imagina se entra agora um espírito ali convocando a gente para ir embora para o plano espiritual? Quem vai querer? Quem vai levantar a mãozinha? Vamos sim. Estou cansada mesmo, coisa não está boa lá em casa, estou com muita conta, estou no cheque especial, acho melhor ir sim, vou sim. Pouca gente, né? Ou quase ninguém. Mas é mais ou menos isso. Eu estou ansioso para saber do espírito, da vida, de outras coisas. Gente, faz agora. Vamos fazer o agora, para quando chegar a hora, quando a gente tiver com 150 anos, todo mundo, a gente ir para o lugar que a gente deve ir, que é o melhor que a gente vai construir. Para terminar. Terminando. Olha lá, Letícia, o que eu escrevi? Eu escrevi assim, lê minha agenda. Estou eu marcando meus trabalhos e é uma agenda espírita. E eu raramente leio essas passagenzinhas aí. O lápis caía, sabe aquelas coisas assim, olha para baixo, e eu não estava ainda me ligando nisso. Eu sou míope, por isso que eu vou para perto eu enxergo. Olha o que está escrito aqui embaixo. Comandando e ordenanças, companheiros e inspetores são os parentes e amigos. As suas armas eficientes e das mais importantes são o amor e a humildade, o conhecimento e a paciência. Ordens a observar, trabalhar e servir. Programa diário, amar o próximo como a si mesmo. Sinal de promoção, dever cumprido. Marca de vitória, alegria interior com bênçãos de Deus que nenhuma palavra no mundo consegue traduzir. André Luiz, por Chico Xavier, no livro Busca e Acharás. A mensagem se chama Ideal. Então, que a gente busque um ideal palpável, que cada um de nós sabe qual é o seu, mas que a gente tenha essas características de humildade, amor ao próximo, perseverança, fé no futuro, que são as máximas que ele pede para a gente conservar, cultivar e, se possível, multiplicar. Por que não multiplicar? Muito obrigada pela atenção de cada um de vocês. Vai precisar passar? Agora a gente vai para a leitura do Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições. Do item 6 ao item 10. Mas como é um estudo bem longo, eu vou ler só o item 6 e peço que vocês acompanhem em seus lares. Entretanto, se existem males dos quais o homem é a principal causa nessa vida, existem outros aos quais, pelo menos aparentemente, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de entes queridos,
e daqueles que sustentam a família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma precaução poderia impedir, os reverses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, as catástrofes naturais, as enfermidades de nascença, principalmente aquelas que tiram de tantos infelizes a possibilidade de ganhar sua vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo e etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições seguramente não fizeram nada nessa vida para merecer, sem compensação, uma sorte tão triste que não podiam evitar, que são incapazes de mudar por si mesmos e que os coloca sob a dependência da caridade pública. Porque, pois, seres tão desgraçados, enquanto que ao lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sobre outros aspectos. O que dizer, enfim, dessas crianças que morrem com muito pouca idade e que da vida só conheceram sofrimentos? Esses são problemas que nenhuma filosofia ainda pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na hipótese de que alguma fosse criada ao mesmo tempo que o corpo e que sua sorte estivesse irrevogavelmente fixada após a estada de alguns instantes sobre a terra. Que fizeram essas almas que acabaram de sair das mãos do Criador para sofrerem tantas misérias nesse mundo e merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, porquanto não puderam fazer nem o bem nem o mal. No entanto, em virtude do axioma, todo efeito tem uma causa. Essas misérias são efeitos que devem ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, como a causa sempre precede o efeito, já que ela não está na vida atual, deve ser anterior a esta vida, isto é, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não pune o bem que se faz, nem o mal que não se fez. Portanto, se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nessa vida, nós o fizemos em outra. Esta é uma alternativa a que é impossível escapar e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. Portanto, o homem nem sempre é punido ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências de suas faltas. A prosperidade daquele que é mau é apenas momentânea, e se ele não sofrer hoje as consequências dos males cometidos, sofrerá amanhã. Porquanto, aquele que sofre está resgatando os erros do seu passado. A desgraça que à primeira vista parece imerecida tem, pois, a sua razão de ser, e aquele que sofre sempre pode dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Graças a Deus. Os médiuns podem ir ao local do passe. Deus nosso Pai, Jesus nosso divino médico e mestre amado, queridos benfeitores espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui nos encontramos. Que os bons amigos espirituais encontrem em nossos corações a receptividade, a confiança e a sincera disposição para o bem, permitindo que possamos receber os recursos espirituais que necessitamos. Que esse momento de paz seja de renovação e fortalecimento e esperança, auxiliando-nos no equilíbrio do corpo, da mente e do espírito, de acordo com a vontade divina. Que seja em teu nome, Jesus, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que damos início ao momento do passe. Graças a Deus. As aflições nem sempre têm origem apenas na vida presente. Muitas dores, dificuldades e provas são consequências de atos praticados em existências passadas. Pela lei de causa e efeito, cada espírito colhe aquilo que semeou, recebendo novas oportunidades para reparar seus erros e evoluir.
Nem todo sofrimento deve ser visto como castigo. Muitas vezes, ele representa uma oportunidade de aprendizado, crescimento moral e reparação. Deus, em sua justiça e misericórdia, permite que o espírito enfrente determinadas situações para que desenvolva virtudes como a paciência, a humildade, o perdão e o amor. As dificuldades da vida, como nascer com limitações, enfrentar doenças ou passar por grandes dificuldades, tornam-se mais compreensíveis à luz da reencarnação. Sem essa compreensão, pareceria injusto que algumas pessoas sofressem tanto, enquanto outras vivem com mais facilidade. Por isso, diante das provações, somos convidados a evitar a revolta e buscar entender o sofrimento como parte de um processo educativo. A aceitação não significa passividade, mas confiança de que toda dificuldade pode trazer ensinamentos e contribuir para o progresso espiritual. Deus é soberanamente justo e bom. As aflições têm um propósito e cada existência oferece ao espírito uma nova chance de reparar o passado, transformar-se moralmente e caminhar em direção à felicidade verdadeira. Que assim possa ser, graças a Deus. Agora vamos ouvir a palavra do plano espiritual. Pensemos em nós, como espíritos imperfeitos, internados neste grande hospital, escola e oficina de trabalho para os nossos espíritos. Deus é de uma misericórdia imensa e nos dá a oportunidade para que nós reflitamos sobre os nossos atos, pensamentos e sentimentos e possamos ir modificando diariamente, passo a passo. Porque a natureza não dá saltos. Tudo está de conformidade com a vontade do Pai. Nós é que somos muito ansiosos, queremos respostas para ontem e não vivemos o dia de hoje. Mas a nossa vida está pautada no presente, em saber como é que nós estamos nos conduzindo na vida. E nós que estamos com o conhecimento da doutrina espírita, não temos desculpas, nós temos as ferramentas nas mãos, então vamos usá-las com responsabilidade, com sabedoria, mas acima de tudo, fazendo tudo aquilo que Jesus nos ensinou. A gente sabe que a vida muitas vezes não é fácil, mas nós temos que viver um problema de cada vez. Nós temos que aceitar as coisas às vezes como elas são, porque nós queremos a perfeição, mas a perfeição está em Deus. Somos pequenos ainda, somos vacilantes, mas o Pai jamais deixa de olhar por todos nós. E Ele ouve a nossa voz e nos conhece pela nossa voz. Então estejamos diante de todas as dificuldades da vida, dulcificando o nosso coração, sentindo a paz que eles nos enviam. Porque nós não estamos sós, como eu falei. Nós temos os nossos amigos espirituais, temos aqueles amados também que já estão numa condição de nos intuir, de nos auxiliar na nossa caminhada. Então não estejamos aflitos por coisa alguma.
mas vivamos um dia de cada vez, como se fosse a última, procurando sim aparar as nossas arestas, olhar para as nossas imperfeições, procurar trabalhá-las e modificá-las, porque o processo é esse. Todos nós fomos criados simples e ignorando a verdade. Mas nós não podemos dizer que já não conhecemos a verdade, porque nós já estamos dentro da doutrina espírita, nos preparando para cada dia estarmos melhores. Então façamos a nossa parte, cumpramos com aquilo que nos comprometemos no plano espiritual, para que não venhamos a chorar, nem lamentar, e não nos envergonharmos de não termos cumprido com aquilo que nos programamos. E pensemos na infinita misericórdia do Pai, que nos ama e quer o nosso bem. Que Deus abençoe a todos vós, que no retorno aos vossos lares possais ir em segurança e em paz. Deus abençoe a todos vós. Graças a Deus. Jesus, nosso amado Mestre, agradecemos pela palestra e pelos ensinamentos recebidos. Ampare a cada um de nós, que possamos sair daqui com o coração mais sereno, mais em paz. E que seja em seu nome, Jesus, em nome de toda a espiritualidade amiga e, acima de tudo, em nome de Deus, que pedimos permissão para encerrar a prece e a reunião da noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus.